Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém neste sábado 10 de abril de 2021. Responda rápido. Você já ouviu falar da CPI da fome? Não ouviu certamente, porque até agora não foi aventada essa possibilidade. Ninguém lá do STF está obrigando o Senado a abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre o porquê milhões e milhões de brasileiros estão passando fome. Porque o Brasil entrou nos últimos meses na linha da pobreza extrema. É preciso mais do que nunca, já que o tema é CPI, que se discuta esse problema, porque ele é tão ou mais perigoso que a pandemia propriamente. Depois de ficarmos estarrecidos com uma determinação solitária do ministro Barroso impondo ao Senado uma CPI política para enquadrar Bolsonaro, vimos com a mesma impotência as últimas estatísticas do IBGE em relação à miséria crescente no Brasil. De acordo com os últimos dados, os mais recentes do IBGE, 103 milhões de pessoas, 103 milhões de brasileiros, vamos dizer assim, passaram fome, literalmente, de setembro do ano passado para cá. Para cá, até agora, o número tem aumentado, mas em setembro do ano passado, segundo o IBGE, 10 milhões e 300 mil brasileiros ficaram sem acesso à alimentação básica. Tudo isso por quê? Bem, os especialistas dizem que é por causa do recrudescimento da pandemia. É um termo pomposo, bonitinho, mas que não reflete a verdade. Tudo isso se deve, sim, pelo recrudescimento em forma de fechamentos. De fechamentos de fábricas, de lojas, enfim, do comércio, do fechamento da vida, por que não dizer? Um expediente que não contribuiu em nada na luta contra o Covid, mas foi sim muito eficaz para aumentar a miséria no Brasil. Agora, o mais interessante, com essas políticas desastrosas de governadores e prefeitos, aumentou-se e muito a pobreza. Mas, por outro lado, aumentou-se também o valor, o custo da alimentação, ou seja, o preço das cestas básicas. Outra pesquisa, esta do ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, José Graziano, mostra que o Brasil está de volta ao mapa da fome, de onde havia saído oficialmente em 2014. Isso significa que mais de 5% da população encontra-se em situação de insegurança alimentar grave. Mas o problema não para por aí. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apontou que a cesta básica ficou ainda mais cara em todas as capitais em 2020. Com base na cesta mais cara, em janeiro de 2021, a de São Paulo, o DIESE indica que uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, precisaria de um salário mínimo de R$ 5.495, o que corresponderia a 5 vezes o valor do salário mínimo atual, que é de R$ 1.100. Já, segundo o IBGE, a taxa de desemprego hoje é maior que a de setembro do ano passado, está em 14,2%, a maior registrada na série histórica, iniciada em 2012. São cerca de 14 milhões e 300 mil desempregados que passam fome. E é nesse contexto que os movimentos sociais, diz o IBGE, estão se movimentando. Bem, aqui é preciso fazer algumas observações, claro. Hoje, 14 milhões e 300 mil estão desempregados e passando fome. Mas tem aqueles desempregados que logo também passarão fome. E tem aqueles que serão desempregados nos próximos dias e que se manterão
sabe-se lá como, até realmente passarem fome. Sim, isso é uma tragédia em termos sociais, que repercutirá muito forte até o fim do ano. Mas outra tragédia também é a forma como os governos estão se movimentando para diminuir esse problema, aumentando ainda mais o desemprego. É por isso que o presidente Bolsonaro tem reclamado do ineficaz fechamento de tudo, porque não resolve. O Rio de Janeiro, por exemplo, passou por um feriadão de 10 dias e os números não diminuíram, mantiveram-se os mesmos. É preciso lembrar que lá no Texas, nos Estados Unidos, não existe lockdowns e o número de infectados despencou. Pois é, isso mostra, que é outra tragédia, a má gestão de governadores e prefeitos. Eles implantaram um modelo para combater o vírus completamente ineficaz, sem embasamento científico nenhum, que está promovendo ou promoverá talvez a nossa pior crise na história. A crise de milhões de pessoas famintas e de muitas passando, além de passar fome, entrando para o mundo do crime para tentar pelo menos levar alguma coisa para os seus filhos comerem. Pois é, essa tragédia está aí, logo ali. E o Senado será obrigado a se debruçar sobre uma CPI política que quer enquadrar o único homem que alertou para esse problema. Pois é, o Brasil precisa rever urgentemente a sua política, a sua gestão política em relação ao Covidão, porque senão morreremos todos daqui para frente, não de Covid, mas pela violência, pelo desespero, pela fome e outras doenças geradas pelo próprio Covid, ou melhor, pela má gestão da pandemia. Vejam, por exemplo, uma matéria desenvolvida pela Universidade de Oxford e publicada na The Lancet Psychiatry, mostrada semana passada na Carolina. Esta pesquisa analisou cerca de 236 mil pacientes de Covid e chegou à conclusão de que 34% deles havia sido diagnosticado com problemas psiquiátricos ou neurológicos gravíssimos depois de alguns meses de terem sido vacinados. Pois é, era de se supor que depois de serem vacinados, esses pacientes voltassem à vida normal, mas o que se viu é que 34% dos que foram vacinados e superaram a doença entraram em crises profundas de pânico, por exemplo, e também de depressão, e podem não voltar mais à vida normal. Por quê? Por conta de dois fatores, basicamente, diz a pesquisa. Um, pelo pânico gerado pelas grandes redes de informação, pela grande mídia, por assim dizer. E outro, pela falta de vida lá fora. Tudo isso está levando muita gente a morrer de outras doenças que não se fala mais, além de conviverem com depressão e pânico. Pois é, então não é só o lockdown, não está destruindo apenas a economia das pessoas, está tirando também a saúde das pessoas. Os problemas psiquiátricos têm aumentado e tem aumentado também o número de suicídios. Agora, o mais interessante de tudo isso, parece não ter muito a ver, mas tem a ver sim, é uma matéria publicada hoje na Deutsche Welle, que mostra que a elite francesa não está nem aí para as políticas de fechamento implantadas pelo governo. A matéria diz que a polícia de Paris multou mais de 100 pessoas na sexta-feira à noite por violarem as restrições de movimentação e participarem de jantares de luxo secreto.
A polícia explicou no Twitter que recebeu ligações com denúncias de barulho excessivo num restaurante e que agentes puseram fim a uma reunião de mais de 110 pessoas. Os convidados foram multados por desrespeito às medidas de saúde. O organizador e o gerente foram presos, diz o comunicado da polícia. O escândalo de restaurantes ilegais, diz a Deutsche Welle, que oferecem à elite francesa uma experiência gastronômica pré-coronavírus, foi um tema recorrente na imprensa francesa na última semana. O canal TV M6 transmitiu uma reportagem baseada em imagens gravadas com uma câmera escondida de um restaurante clandestino numa rica área de Paris, onde nem garçons, nem clientes usavam máscaras. Nas imagens, era possível ver participantes apreciando caviar e champanhe no evento, que teria custado cerca de 220 euros por cabeça. Bem, aqui está o outro lado desta realidade. De um lado está o vírus sendo tratado politicamente para derrubar governantes e regimes e para empobrecer o povo. E de outro, uma elite nem um pouco preocupada com o problema. Eu já trouxe aqui uma matéria dizendo que a elite ficou mais rica durante a pandemia. E agora parece, além de mais rica, está mais festeira, né? A vida se tornou melhor para a elite. Comem caviar, tomam champanhe, comem queijo e quando aparecem publicamente é para dizer para você ficar em casa. Morrer de fome, empobrecer, morrer de fome, ou então ficar pirado, depressivo ou com síndrome do pânico. Porque, bem, existem dois mundos nessa história. É preciso saber qual deles é o real. Para as elites mundiais, o mundo real não é o que está na superfície, é o que está abaixo dela. Sim, nos porões de restaurantes finos, há uma felicidade pujante hoje. As ruas desertas e as casas e apartamentos tristes. Bem, tudo isso, claro, cobrará um preço muito grande, mas agora o momento é encontrar a responsabilidade de Bolsonaro por ter dito para você não ficar em casa, para você trabalhar, não fechar a sua loja e assim por diante. É isso aí. Isso quer dizer que existe uma elite, sim, não só lá na França, mas aqui também, que comanda o país de modo bastante rígido, mas vivem nababescamente como se fosse esse o melhor dos mundos. Até quando viveremos assim? Pois é, CPI da fome, por que não? É preciso, já que se fala em CPI, abrir o leque para todos os lados. Quem sabe assim chegaremos a essa elite lépida e faceira, enquanto tudo desmorona. Até depois.